Bom, um pouquinho sobre mim, tá? Eu me chamo Roberto Pavec, eu atuo aqui na Autoridade Portuária de Santos, aqui, já faz um tempinho, né? Sou economista aqui da Autoridade Portuária, atuei bastante na área operacional aqui, e essencialmente bastante com a questão da logística rodoviária, né? Na qual, né, eu era gerente de planejamento logístico. Eu também atuo junto à SE Brasil, onde eu sou coordenador do grupo e fomenta a questão da discussão dentro do setor marítimo portuário, né? E sou colunista aí no jornal A Tribuna aqui de Santos e o jornal portuário, o portal portuário lá do Chile. Fiquem à vontade, desde já, para me adicionar, tanto no LinkedIn ou quanto no Instagram, se tiver alguma pergunta, alguma questão, eu sempre estou à disposição para responder. Então, fiquem à vontade, esses são os QR Codes que levam tanto ao LinkedIn quanto ao Instagram, e ficarei feliz aí em fazer essa conexão com vocês, tá bom? Bom, vamos falar diretamente sobre a nossa aula, né? O objetivo hoje é a gente compreender a importância e o funcionamento do transporte rodoviário e do rodoviário, e aí, bem especificamente, dentro do contexto do Porto de Santos, né, a gente vai ver uma forma geral, vamos dizer assim, mais geral, assim, né, a questão do transporte, mas vamos tentar trazer essa questão aqui dentro do contexto do Porto de Santos. Também analisar as vantagens, desafios, inovações dentro desses modais de transporte, né, e discutir algum caso prático, algum específico dentro da questão do Porto de Santos. O que a gente vai trabalhar hoje, né, introdução, né, onde eu vou falar um pouco sobre a questão logística, desafios, né, sobre o transporte rodoviário, as suas especificidades, transporte rodoviário igual, e considerações finais. De caso, está para a nossa aula, que já é gravada. Bom, produção. Bom, quando a gente fala dentro do setor portuário, né, o setor portuário é um setor que movimenta mais de 90% do volume total de mercadorias transportadas internacionalmente, né? Então, perfeito. Bom, e aí, quem que é o Porto de Santos dentro desse contexto portuário, né? A gente fala que 90% da carga ela entra, passa pelos portos, né? Quem que é o Porto de Santos nesse quesito, né? Bom, o Porto de Santos é o primeiro da América Latina, né? Em movimentação de contêineres, era o segundo há algum tempo atrás, mas esse último ano aí, me lembro de Deus, o primeiro, maior complexo da América Latina com relação à infraestrutura. Por ano, recebemos aí em torno de quase 5 navios aí, e é o porto que é responsável por grande parte da movimentação de cargas no país, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de algodão, 99% do algodão passa pelo Porto de Santos, mais de 90% do suco de laranja, café, enfim, todas as principais cargas da pauta de exportação aqui no país, elas passam diretamente pelo Porto de Santos, né? E isso leva, claramente, a recordes, né? Ano passado, por exemplo, a gente chegou a bater 180 milhões de toneladas, tá? Então, mais dando uma contextualização da onde a gente está inserido dentro da questão logística. E aí, dentro dessa questão, falando um pouco sobre os panoramas e desafios da logística moderna, a gente sempre tem que lembrar que, atualmente, a cadeia de suprimentos é uma cadeia complexa, né? Existe uma frase do Milton Friedman que ele fala sobre essa questão, né, que nem um homem hoje é capaz de fazer um lápis do zero, né? E, de fato, né, se a gente parar para pensar, né, toda a cadeia de produção de um lápis, né, ela envolve desde a questão da madeira, ela envolve a questão do grafite, das tintas, de confeccionar as tintas, transportes. Então, assim, essa complexidade da produção ela acaba se refletindo naturalmente na questão da logística, né? Então, a gente está falando dentro de uma cadeia de produção fragmentada, onde existem múltiplos fornecedores, né, fabricantes, distribuidores, varejistas. É algo que, de alguma forma, pode dificultar a coordenação e gestão eficaz da logística, né? Hoje tudo é muito mais complexo, né? Um ponto que a gente sempre tem que considerar, né, da questão da logística, por exemplo, uma questão bem atual, é a questão das pressões do e-commerce, né? Então, a gente vê esse comércio eletrônico, né, aumentou absurdamente as expectativas do cliente em relação à velocidade, conveniência, visibilidade das entregas, né? Coloca toda uma pressão adicional aí sobre a questão de operações logísticas, né? E aí, o que isso significa na prática, né? Quando a gente fala num ambiente em que
a gente tem muita pressão para entregar rápido, né? Ele faz uma compra, por exemplo, no Mercado Livre, né? Chega amanhã, chega hoje mesmo, dependendo do que você comprar, isso reflete o quê? Em menor tempo de planejamento, né? Então, cada vez mais é mais desafiador a gente fazer planejamento, né? Então, porque essa questão da entrega, da velocidade já virou um diferencial competitivo, né, entre uma empresa e outra, né? Poxa, eu vou comprar um celular. Um chega amanhã, o outro chega daqui a uma semana, e se os dois são o mesmo preço, naturalmente você vai no que chega amanhã, né? A gente tem essa ansiedade em ter o nosso, possuir nosso bem o mais rápido possível. Isso, naturalmente, ele coloca uma pressão dentro da cadeia logística. A gente já falou, poxa, a produção está complexa, o processo de entrega está complexo, né? Aí a gente agrega outros fatores aí que fazem a logística contemporânea ser bem difícil, né? A questão, por exemplo, da sustentabilidade ambiental, né? Cada vez mais eu tenho maiores pressões logísticas, né? Maiores pressões para que tenha uma logística cada vez mais sustentável, né? Ou seja, as empresas, passo a passo, né, seja por uma questão de regulação, seja por alguma questão, demanda de mercado, elas têm que migrar para um ambiente mais sustentável, né? Porque isso acaba impactando na sua imagem, acaba impactando diretamente até na viabilidade do seu negócio, né? Se entra uma regulação e você não está preparado para lidar com ela, né? Então, esse é um outro fator aí dentro desse contexto da logística moderna, né? Outro ponto que é bem interessante é a questão da tecnológica, né? Hoje a gente vive num mundo em que a tecnologia está em constante evolução, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, em grandes empresas, né, que tem uma necessidade de fazer investimentos, muitas vezes ela não pode se dar ao luxo de dar um salto aí para alguma tecnologia desconhecida, né, ou apostar demais em algo sem ter os pés no chão, né? Porque eventualmente essa tecnologia ela pode ficar de alguma forma defasada, ela pode ficar de alguma forma não atender aquela sua demanda. Então, assim, a gente, dentro do ambiente de logística, a gente tem que considerar aí que a tecnologia está em constante evolução. Um ponto que eu sempre lembro, né, que era a questão da rede LoRa, né? Eu sei que a rede LoRa ainda existe, mas eu lembro uma vez que a gente estava discutindo a implementação de rede LoRa aqui no Porto, e quando a gente terminou a discussão, já era algo ultrapassado, assim, né? A gente levou, né, com empresa pública, tudo, né? Acaba demorando um pouquinho mais essa discussão. E aí eu lembro muito bem que quando a gente terminou a discussão, vamos licitar, vamos contratar, a tecnologia já não fazia mais sentido, assim, para aquilo que a gente queria, né? Já tinham outras coisas que eram mais eficientes, né? Então, é isso, imagina dentro de uma empresa, né, que está brigando de uma forma competitiva e tal, essa questão tecnológica, se ele aposta, né, investe seu capital, né, recursos que são bem limitados, investe para uma tecnologia que em 2 anos, 3 anos já não faz mais sentido, né, para aquela questão, isso tem um impacto muito grande nos seus negócios. Então, dentro de uma cadeia logística, dentro do processo logístico, isso é algo que realmente faz toda a diferença, né? Bom, um outro ponto, né, é a questão de riscos e resiliências, né? Então, assim, cada vez mais uma logística, nem tanto também uma questão climática, né? Se a gente for pensar, né? O mundo cada vez está ficando mais complexo de se prever, né? Mas acho que até derivado da própria complexidade da logística, né? Os movimentos estão cada vez mais intensos, né? O maior número de caminhões, cada vez a gente está aumentando o fluxo de veículos, seja de navios, caminhões, trens. Então, isso naturalmente impacta diretamente na questão de riscos, né? Então, por exemplo, esse navio aqui, né, The Green, né, praticamente parou o comércio mundial durante alguns dias aí. Tivemos que achar outras alternativas com relação à movimentação de cargas. Um outro ponto que é bem forte, assim, principalmente na questão logística, é a escassez de mão de obra qualificada, né? Cada vez mais os equipamentos logísticos, eles estão, vamos dizer assim, tão complexos, né? Então, a gente fala de caminhões, cuja eletrônica é cada vez mais avançada, né? Necessita, por exemplo, de uma mão de obra altamente especializada, seja veículos autônomos, seja todo tipo de tecnologia que realmente dificulta, né, uma mão de obra que não se qualificou, né? Uma mão de obra que muitas vezes ficou para trás nesse quesito, né? Então, esse é um contexto que, quando a gente fala de logística, a gente sempre tem que levar em consideração, né? E aí a gente olha, né, para acrescentar ainda nessa complexidade da logística, né, a gente acrescenta a questão da logística no Brasil, né, que consegue dar uma pitada a mais de complexidade nesse setor. Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão de infraestrutura, né,
existe uma pesquisa da CNT que mostra que quase 70% das rodovias, CNT, Confederação Nacional de Transportes, mostra que quase 70% das rodovias do Brasil não estão em boas condições. Tá? Então, a gente sabe, né, quase 70% das rodovias não estão em boas condições, isso resulta em quê? Aumento de custos logísticos, né? Por exemplo, uma manutenção dentro de um caminhão que é inesperada, ou a redução dos ciclos de manutenção, né? Ou mesmo até a redução dos ciclos de vida daquele caminhão, né? Aquele caminhão que, num ambiente que as estradas são muito boas, tal, ele poderia ter um ciclo de vida de 10 anos, de 8 anos, acaba tendo um ciclo de vida menor, porque as manutenções vão acabando ficando cada vez mais frequentes, né? Então, isso impacta diretamente. Outra questão, né? Altos custos logísticos, né? E aí, esses altos custos logísticos, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, deriva principalmente da questão da matriz que é logística do país, né? Uma matriz errada, né? Em que para o caminhoneiro é caro transportar e para quem paga a conta é caro pagar, né? Então, o caminhoneiro está sempre reclamando que está recebendo pouco e quem está pagando pelo frete está sempre reclamando que está pagando muito pelo frete, né? Então, aí a gente fala, poxa, é questão de burocracia, alfandegária, pedágio, outras coisas que realmente impactam diretamente nesse custo logístico no país. Né? E aí um ponto também bem específico aqui do Brasil, esse estudo saiu bem antes, é a questão da segurança, né? Saiu esse estudo agora, no comecinho do mês de outubro, né? Falando que o roubo de cargas acarreta prejuízo de 1,2 bilhão e bate recorde no Brasil em 2024. Né? Então, assim, a falta de segurança, né, principalmente aqui na região do Sudeste, ali, região do Rio de Janeiro, né, mesmo São Paulo, ela impacta diretamente na questão do custo, né, nessa complexidade logística, né? Eu lembro que meu pai ele era policial, né? Ele ia às vezes fazer uns bicos para fazer uma renda extra. E ele falava, né, que toda a carga que vinha, por exemplo, de celular e tal, não tinha uma carga dessas que não tinha escolta para poder ser transportada, né? E naturalmente, né, esse tipo de processo leva custos logísticos do país, né? Então, se alguma carga de maior valor agregado, né, cigarro, pneu, cargas eletrônicas, você sempre precisa de escolta armada, naturalmente, né, o preço final daquele produto ele vai ser impactado. Então, isso dentro da logística do país é mais um fator complicante, né? E aí, olhando, né, já vi os desafios aqui da questão logística, né? Aí, olhando diretamente a questão do transporte rodoviário no país, né? Bom, o modal rodoviário é o tipo de transporte mais comum aqui no país, né? E aí, essencialmente, a grande questão do transporte rodoviário é que ele tem várias vantagens, né? A gente critica bastante, poxa, eu queria ter mais trem, né? Eu gostaria que o Porto de Santos pudesse ser mais vamos dizer assim, abastecido por trens, né, tivesse uma cabotagem, enfim. Mas o fato é que o transporte rodoviário tem diversas vantagens que nem o trem, nem a cabotagem eles conseguem ter também. Né? Por exemplo, olha, o caminhão ele consegue alcançar áreas remotas. Né? Existe um estudo da... Como é que é o nome daqui? Vou tentar lembrar o nome do instituto, mas o estudo diz que, por exemplo, das cargas movimentadas de container no país, a cabotagem conseguiria capturar em torno de 10% só, né? Porque ela se limita muito à zona costeira, né? Então, o caminhão, ele tem o caminhão, ele tem a capacidade de alcançar áreas remotas, né? Ele vai em qualquer lugar, né? A flexibilidade e integração entre regiões, né? Então, assim, não precisa ter nenhuma ferrovia, não precisa ter nada, ele vai. Né? Agilidade em curtas distâncias, né? Então, você precisa pegar uma carga num ponto, levar para outro, muito menos burocracia com outras cargas, né? Facilidade de rastreamento e monitoramento. Hoje em dia tem tecnologias que rastreiam o caminhão em qualquer lugar, né? Flexibilidade e horário de entrega. O caminhão, ele pode ser, você agendou com ele, ele vai lá e entrega. Então, assim, o fato é que o caminhão, ele é muito mais usado no país, né? Claro, derivado principalmente de uma questão de infraestrutura, mas também porque ele tem diversas vantagens. Tá? Qual que é o problema do caminhão, então? O problema é justamente a questão da matriz, né? Quando a gente olha, assim, países que têm, vamos dizer assim, mais ou menos o mesmo porte do Brasil, né? Por exemplo, Rússia, Canadá, Estados Unidos, o que a gente consegue observar dentro disso aí? Que é muito mais um transporte ferroviário, né? Ou mesmo aquaviário, do que rodoviário para cumprir essas distâncias, né?
E por que nesses países que tem uma maior extensão territorial, essa matriz ela é mais diversificada? Basicamente por conta desse gráfico aqui, né? O que esse gráfico ele diz? Ele mostra a viabilidade do transporte pela distância. Então, o que ele me mostra aqui? Que no D1, por exemplo, né, até o D1, a viabilidade do transporte rodoviário ela é superior, né, o custo de transporte ele é menor do que os outros, então a sua viabilidade ela é maior que os outros modais de transportes. E aí, o que é o D1? Né? O D1 em distâncias, ele varia, na verdade. Depende muito da questão da infraestrutura do país na qual ele está sendo calculado. Mas em países da Europa, esse D1 pode chegar até 600 quilômetros. Né? Então, até 600 quilômetros dentro de um país que tem boas estradas de rodagem, né? Que tem uma estrutura legal, o caminhão ele é mais viável, tanto do que o trem quanto do transporte aquaviário, até 600 quilômetros. No Brasil, deve ser, vamos dizer assim, se a gente poder considerando a qualidade das nossas estradas e tal, deve em torno de uns 400 quilômetros. Né? E aí o D2, né? O D2, se a gente pegar a distância da Europa, daria em torno de 1.200 quilômetros, né? Então, 1.200 quilômetros, o transporte, a partir de 1.200 quilômetros, o transporte marítimo, ele começa a ser o mais viável. E o transporte rodoviário, nem conta aqui. Mas qual que é a grande questão aqui quando a gente olha o caso do Brasil? É que nessa distância de 1.200 quilômetros é um grande forte, principalmente das zonas agroprodutoras, né? Quando a gente pensa no Mato Grosso, quando a gente pensa em Goiás, Mato Grosso do Sul, é em torno dessa distância, uma distância que nem o trem mais é tão mais viável, né? Seria um modal aquaviário, né? Mas por conta da realidade do nosso país, isso não é tão viável assim. Mas, assim, o caminhão claramente não é o melhor meio de transporte. Por isso que, até eu comentei, né? Assim, qual que é o principal resultado disso? É que tanto quem paga o frete, ele realmente ele vai considerar que aquele frete está muito caro, e quem recebe o frete, ele vai achar que o frete está muito barato, né? Ele não está recebendo aquilo que ele deveria receber, né? Porque a matriz aqui está errada, né? O modal de transporte, ele não é o mais adequado, né? Por isso que eu falo, né? Vocês, poxa, aqui nesse primeiro D1 aqui, quando a gente olha 400 quilômetros e tal, a gente está olhando, principalmente quando eu olho pelo ponto de vista do Porto de Santos, a principal zona industrial do país, né? A gente fala do estado de São Paulo, aqui, região de São José dos Campos, região de Campinas e tal. Dificilmente esse caminhão vai ser substituído por algum outro modal, justamente por conta dessa viabilidade. Então, esse gráfico é muito legal, porque ele explica bem por que um país que tem país que tem grandes territórios, eles diversificam bem sua matriz, né? Então, você olha a Rússia aqui, que é o maior país do mundo, você tem 81% da sua matriz baseada em ferroviária, né? A China, mais aquaviário ainda, porque a China tem muitos rios ali que conseguem atravessar o país e tal, dar essa boa viabilidade. E só realmente o Brasil que tem esse descompasso, né, que a gente olha essa grande concentração aqui dentro do modal rodoviário, a partir principalmente de escolhas aí feitas na década de 60 e 70. Mas eu gosto bastante desse gráfico aqui, ele realmente apresenta para a gente consegue explicar bem essa questão, né? Por que a matriz nossa está errada, né? Porque principalmente a nossa zona produtora de bens agro, principalmente, né? Está aí nessa distância de 800, 1.500 quilômetros e tal, e realmente não é nem de perto a viabilidade do caminhão. Tá? Bom, pelo ponto de vista da queima de CO2, da queima de combustíveis, emissão de CO2, a gente vê que também o caminhão ele tem essa desvantagem. Então, a gente olhar esse gráfico, ele mostra, né, a queima por tonelada, né, em quilômetro, a gente vai ver que, né, obviamente, o avião é o que mais emite, né? Mas o caminhão aí está em segundo lugar, né? Não, obviamente, 10 vezes menos do que o avião, né? Mas aí é muito diferente a questão do modal de transporte. Mas tem essa questão também. E aí, olhando diretamente a questão do modal rodoviário dentro da questão do Porto de Santos, né? Dentro do contexto do Porto de Santos. Bom, eu falei que, poxa, o Porto de Santos é um porto de recordes, né? Recebe em torno de 5.000 navios e tal, mas a gente tem que lembrar que o porto é sempre um entreposto logístico, né? Então, tem acesso aquaviário, tem acesso rodoviário, né? Ferroviário, e
para essa troca de mercadorias. E aí, quando a gente olha a movimentação de caminhões, né, dentro do Porto de Santos, a gente recebe aí quase 3 milhões de caminhões todos os anos, né? Então, realmente um desafio logístico fazer a gestão dessa quantidade de veículos, né? Considerando principalmente a infraestrutura de acesso aqui no Porto, né? Se a gente olhar pela questão do share modal aqui no Porto, os caminhões representam hoje em torno de 53,1%, tá? São 34,6% ferrovias, mais ou menos 5% rodovias e 7% são transbordo. Então, o caminhão, assim, ele é mais do que a soma dos outros modais, né? Então, reforça essa questão, tá? E aí, olhando assim, quando a gente pensa num caminhão que vai até o Porto de Santos, que acessa o Porto de Santos, a gente tem que pensar que assim, não é um caminhão só, existem vários tipos, com vários propósitos, com várias missões, né? Mas se a gente olhar, o principal caminhão que a gente vai enxergar é esse caminhão, que são os caminhões porta-containers, né? Esses caminhões dos 3 milhões, eles vão representar em torno de 2 milhões e 200 mil caminhões por ano, tá? É o caminhão que a gente vai mais ver, e é justamente porque eles vêm de distâncias aí, que nem eu falei, até 400 quilômetros, né? Região de Campinas, região de São Paulo, São José dos Campos, Sorocaba, região mais industrial. Então, dificilmente essa carga vai ser substituída, por exemplo, como eu falei, por ferrovia. Então, se a gente pensar em caminhão, esse é o caminhão que a gente vai mais enxergar aqui no Porto de Santos. O segundo tipo é o graneleiro. E aí, dentro desse contexto do graneleiro, a partir de 2012, assim, se a gente olhar o gráfico, teve uma queda acentuada no número de graneleiros. Mas não é que a quantidade movimentada por graneleiros ela chegou a ser diminuída, mas sim porque a introdução desse tipo específico aqui de caminhão, que é o bitrem, ele foi cada vez mais disseminado, né? Então, a entrada do bitrem, principalmente para longas distâncias, ele mata a carreta, né? Ele diminui muito o movimento de carreta, porque praticamente você dobra a sua capacidade de transporte, né, e mantendo o mesmo motorista, mantendo o mesmo cavalo e tal. Então, hoje, se a gente olha o movimento do Porto de Santos, de Granel, essencialmente a gente vai ver bitrens, né, porque o bitrem tem uma viabilidade muito boa, né, tem um custo do quilômetro rodado menor do que a carreta. Tá? Outro tipo que é bem interessante é o caminhão de granel líquido, né? E assim, não é a mesma coisa, né? Aqui, por exemplo, a gente está vendo um caminhão que transporta suco, mas transportam vários tipos de produto químico, né? Principalmente quando se transporta produto químico, eles têm diversas normas da NTT, né? Para o transporte de produtos perigosos, horário de rodagem, entre outras questões. Mas o que é muito interessante quando a gente olha principalmente um caminhão de suco, né? A gente pode ver que é sempre assim, um caminhão super novo, né? Ele é um caminhão sempre com aparência limpa, tal, por causa da questão do produto. E é engraçado assim, quando a gente tem a oportunidade do interior, né? Ver um caminhão que transporta a laranja mesmo, né, in natura, da fazenda para a porta da fábrica, é outro tipo de caminhão. O caminhão cai nos pedaços, um caminhão realmente num ciclo de vida muito diferente desse caminhão, né? E por quê? Porque a empresa, a Citrosuco, no caso, a Contrário, todas essas grandes empresas que exportam suco de laranja, elas precisam garantir não só a questão da marca, da imagem, mas precisam garantir a qualidade do produto, né? Porque imagina chegar um suco de laranja lá na Europa que não, por algum motivo, teve algum problema, chegou estragado, enfim. Então, elas precisam ter um controle muito rigoroso, porque é muito difícil entrar nesses mercados, né? Então, sempre que se entra nesses mercados, a gente precisa garantir aí uma logística bem verticalizada, né? Para que, de fato, você não perca o controle em nenhum momento dessa operação. Como o caminhão que vai da fazenda, né, até a porta da fábrica ali, em tese, ela faz a análise daquela laranja, né, ela aceita ou rejeita, então assim, a logística para trás, né, da fazenda até a fábrica, ela não é tão importante assim como a logística do suco já preparado, né, daquele preparado de laranja ali, né, por assim dizer, até o seu destino final. Outro que é bem comum aqui também é o caminhão para carga geral, né, em geral, para transportar equipamento agrícola, outros tipos de peça, outros veículos, que a gente chama de prancha, né, são menos comuns do que esses que eu falei para vocês. Um outro bem comumzinho aqui, principalmente para supplier de
de navios, né, abastecer navios de passageiros e tal, é o VUC, né? Então, o VUC está sempre no porto aqui, mas não é um caminhão necessariamente de transporte, né? Ele é um caminhão que vai levar um suplente de navio, vai prestar algum tipo de serviço e tal, né? Mas é os tipos de caminhão que a gente vai enxergar aqui no porto. E, por último, esses caminhões especiais para projetos, né? Então, assim, o porto recebe cargas de projeto, né? O Santos recebe essas cargas, e para transporte dessas cargas, em geral, precisam ser caminhões preparados para isso, né? Então, a gente tem esses caminhões aqui que a movimentação dele na rodovia ele segue uma lógica diferente, né? São movimentações especiais, tudo. Eu lembro que na época eu trabalhava já trabalhei numa empresa transportadora e a gente era especializado naquela empresa no transporte de equipamentos radioativos, né? Para Johnson, para hospitais, enfim. E assim, era uma operação de guerra praticamente, né? Tinha que ter bombeiro acompanhando e tal. É um transporte para carga especial, né? Tem uma carga de projeto, né? Mas outros tipos de cargas vão ter outros tipos de veículos também, né? E aí, se a gente olhar assim agora pelo ponto de vista da infraestrutura, né, do sistema logístico aqui do Porto de Santos. O Porto de Santos ele é alcançado aqui pelo sistema Anchieta Imigrantes, né, que é formado principalmente pela rodovia SP 160, que é Imigrantes, e a SP 150, que é Anchieta, além das rodovias SP 41, que é a interligação do Planalto, e a SP 55, que é a Padre Manuel da Nóbrega, né, a SP 248, que é a Cônego, e a SP59, que é a interligação aqui da Baixada. Qual que é o grande ponto desses acessos aqui? O ponto é que a descida, principalmente, né, ou unicamente, na verdade, ela se dá pela rodovia Anchieta, né, por conta de uma questão de inclinação da rodovia dos imigrantes. E qual que é o grande problema, né? Essa é uma rodovia que, essencialmente, ela se mantém da mesma forma que ela foi... da mesma forma como ela foi criada lá, inaugurada em 1947. Qual que é o ponto aqui, né? Uma rodovia que foi inaugurada um pouco antes do que a rodovia Anchieta, aquela rota 66 nos Estados Unidos, né? Então, o que a gente observa, né? Que rodovias que têm mais ou menos essa idade, né? Com mais de quase 80 anos aí, né? Praticamente 80 anos. São rodovias que ou passaram por uma transformação muito grande, né? Então, seja de traçado, qualidade do pavimento, tudo, ou elas são turísticas, né? Já são rodovias que já não tem mais um fim comercial, já não tem um tráfego de veículos pesados e tal. O grande problema é que a Anchieta, ela se mantém essencialmente a descida, né, em duas faixas ali, como foi inaugurada lá em 1947. Só que passa 12 mil caminhões por dia. Então, esse é um grande gargalo aqui no Porto de Santos, né? Então, qualquer carro que quebre, qualquer veículo que apresente algum problema na rodovia Anchieta, você causa um caos aqui no Porto de Santos. Então, esse, de fato, hoje, para mim, olhando pelo ponto de vista de acesso, olhando pelo ponto de vista de principais desafios aqui do setor portuário, aqui, em especial para o Porto de Santos, é justamente a questão da criação do terceiro acesso ao porto, né, para tentar, de alguma forma, desafogar essa movimentação. Né? Tá? O porto ele bate recordes anos a anos. Sempre falo, né, que o cliente bateu recordes, tudo, né? Mas isso não necessariamente é uma boa notícia, né? Eu sempre bato que acho que a minha questão é a que custo, né? Então, assim, eu estou reduzindo o meu custo de movimentação por tonelada, eu estou aumentando a cada vez que eu bato um recorde, né? Essa talvez teria que ser minha análise, né? Então, o que eu estou enxergando aqui é um grande funil, né, em que cada vez mais veículos tentam passar pela mesma rodovia de 80 anos atrás. Né? Então, obviamente, né, isso vai ter preço. O preço é o aumento de custo logístico para toda a população daquele país. E aí, um outro elemento muito importante na questão de infraestrutura do acesso ao rodoviário são os patos reguladores. Né? O que são os patos reguladores? Eles são basicamente grandes pulmões aqui desse fluxo logístico para o porto, né? Vamos imaginar assim um veículo que tem um agendamento para amanhã aqui no porto para entrar no terminal em torno de 6 da tarde, né? 6 da manhã, desculpa. Como é que um caminhão que vem lá do Mato Grosso vai conseguir atingir esse horário alto? Muito difícil. Né? Então, esses pátios reguladores, eles funcionam justamente para poder recepcionar esse caminhão, né, que vem de muito longe, né? Então, eles são essencialmente para veículos carregados de granel sólido de origem vegetal,
né? Então, são veículos aí que essencialmente vêm lá do Mato Grosso, vêm de Goiás, para entregar mercadoria aqui no Porto de Santos, né? Soja, milho. E eles, obrigatoriamente, eles têm que passar por esses pátios reguladores para acertar, né? Para a gente poder editar melhor esse cadenciamento do pátio até o porto. Eles são fundamentais porque qualquer problema que acontece no porto, né, a gente consegue direcionar esse fluxo para o pátio regulador. Qualquer problema que acontece ao longo do caminho, a gente consegue direcionar esse fluxo para o pátio regulador. Então, assim, por diversos motivos, eles são muito importantes. Atualmente, a gente tem 2 pátios, né, que é o Ecoporto e que é o Ecopátio e o Rodoparque, que são os nossos 2 pátios reguladores aqui do Porto. Tem o CESPAC, que é da Cesário, mas ele opera carga própria, né, não está integrado no nosso sistema. Mas, assim, em época de safra mesmo, eles ficam abarrotados de caminhão, e sem eles, eu nem imagino como seria a logística do porto, né? Provavelmente, se a gente voltar lá para 2012, a gente vai saber como é que seria, né? Porque naquela época houve aquele caos logístico e tal, em parte porque essa questão de pátios reguladores não estava bem definida ainda, né? E aí, olhando assim, a gente viu a infraestrutura de acesso, a gente viu a questão de pátios reguladores, né, que são grandes pulmões, que são essenciais aí para a recepção dos veículos. E a gente tem uma questão aqui no porto, principalmente quando a gente fala de transporte terrestre, de caminhões, a questão da regulação, tá? Basicamente, todo veículo que vem ao Porto de Santos, né, independente da sua carga, ele precisa estar agendado, né? Essa é uma resolução que eu tive a oportunidade de trabalhar bem a fundo dela lá em 2024, e ela engloba basicamente 2 sistemas, né? A gente tinha o SGTC, né, que é um sistema de agendamento que é focado em granel líquido e container, né, que está em funcionamento desde 2013, e o Silog, né, era o Portolog de 2016 a 2022, né, focado em granel sólido e vegetal, e a partir de 2021 virou o Silog, né, que é a modernização, né, o Portolog foi descontinuado pelo Ministério, e a gente teve que, na época, assumir aí a criação desse sistema de agendamento, né? Então, assim, é bem complexo fazer, porque, como eu falei, né, a gente olhar um caminhão, a gente, na verdade, está vendo um mundo de possibilidades, de missões diferentes, né? Então, cada caminhão vai ter uma história, vai ter uma lógica logística, cada caminhão vai ter uma origem, destino, vai ter um tempo, vai ter um objetivo. Então, assim, você colocar todo mundo embaixo da mesma arcabouço legal, assim, regulatório, por assim dizer, é bem complexo, né? Então, por exemplo, a gente fala de caminhões carregados de container vazios, né? Os vazios, eles têm uma outra regra, né? Mesmo dentro do agendamento de caminhões, a gente dá a permissão para que eles operem sobre o regime de puxada, né? O que é o regime de puxada? Quando o terminal ele abre uma janela ali dentro do terminal e fala, podem vir pegar os containers vazios. Então, eles não seguem necessariamente um agendamento, né? Então, eles pegam janelas dentro dos terminais e operam dessa forma. Então, assim, é um grande desafio fazer um agendamento para que consiga realmente capturar toda essa complexidade. Confesso que todo esse processo, sempre que a gente fez uma nova versão dessa regra, teve vários aprendizados e muitos bons avanços, né? Aqui, um grande avanço, por exemplo, é a questão de situação de contingência, né? Que basicamente, sempre que o porto ele tem algum problema logístico, algum acidente, alguma coisa que afete a chegada natural daquele veículo, a gente decreta a contingência e todos aqueles agendamentos, eles ficam postergados. Então, assim, o caminhão ele pode chegar atrasado. Sem essa situação de contingência, se o caminhão pegasse algum trânsito, pegasse um acidente, ele, ao entrar no terminal portuário, ele receberia uma multa, né? Isso era alvo de reclamação diária dos caminhoneiros, né, dos sindicatos e tal, e a gente criou essa situação de contingência. Uma outra evolução da norma, né, que eu lembro muito bem, até hoje ninguém aplicou, mas eu considero uma evolução que já tem gente trabalhando, que é a dispensa de passar pelo pátio regulador. Aí você fala, poxa, Roberto, mas caramba, você acabou de falar que pátio regulador é tão importante, assim, como é que você está dispensando esses veículos de passar pelo pátio regulador? A gente dispensa numa questão muito específica, né? Se o terminal ele tiver alguma tecnologia que ele consiga controlar aquele veículo. Controlar em que sentido?
poxa, tem um evento aqui no porto, choveu muito, o terminal está abarrotado de carga, não está conseguindo embarcar, e ele consegue uma comunicação com esse caminhoneiro e falar, ao longo da estrada, encoste no próximo posto, e ele fica encostado até receber autorização de andar. Então, se o terminal ele tiver o controle através de aplicativo, tal, que a gente tenha a visualização disso, e consiga controlar esse fluxo logístico para o terminal, a gente dispensa ele da passagem pelo pátio regulador. O grande impacto aí é questão de custo, né? O custo, sempre que um caminhão ele passa pelo pátio regulador, ele incorre em custo. Isso é aquela estadia de 6 horas, de 12 horas que ele vai ficar lá. Então, assim, existe regra no sentido que todo veículo, para alcançar o Porto de Santos, ele deve ser agendado, mas já adianto, já falo de antemão, assim, para quem gosta de logística, para quem é apaixonado por entender essas coisas, assim, realmente um dos maiores desafios que eu tive foi estruturar uma regra de agendamento do Porto, que é bem complexo mesmo, são muitas cargas, muitas missões. E confesso que talvez eu não... o ótimo é inimigo do bom, né? Não fica algo bom, mas longe de ser o ótimo, né? O ótimo a gente talvez alcance ao longo dos anos, né? Bom, agora a gente olhando aí pelo ponto de vista das rodovias, tá? Pelo ponto de vista das rodovias. Algumas considerações gerais sobre essa questão, tá? Bom, para entender um pouco sobre a rodovia, né? O custo ele sempre decresce conforme o aumento de âmbito. É uma solução usada principalmente para o transporte de derivados de petróleo, produtos químicos ao redor do mundo inteiro, né? E aqui no Brasil, o grande dono dessas rodovias, né, o grande fomentador dessas rodovias é a Petrobras, que tem 7.500 quilômetros de oleodutos, né? A grande vantagem é um fluxo contínuo de carga, né? Então ali não tem que parar para fazer nada, né? O fluxo está sempre andando. E se ninguém enfiar nada lá para tentar roubar ou desviar, ele não tem perdas ao longo do caminho. Então, ele é um sistema vedado em si, né? O caminhão, por exemplo, quando a gente transporta soja do interior para cá, ele tem uma porcentagem ali do caminhão, ele é perdido ao longo do caminho. Então, o oleoduto ele não tem essa questão. Contudo, né, no Brasil, quando a gente olha essa questão do transporte rodoviário, ele é um modal muito pouco explorado, né? Mas, como eu falei, né, ele tem várias vantagens, né, que mostram ele como uma excelente alternativa, né? Como eu falei, os dutos são essenciais para a movimentação de diversos produtos, né? Desde petróleo, gás natural até minérios e água. Né? Para a gente entender aqui, olhando aqui países com extensão, né, com relação a rodovias, né? Já vê que os Estados Unidos é de longe disparado que mais tem rodovias, né, principalmente são de gasoduto. A Rússia em segundo lugar e o Brasil está lá embaixo, né, o 14º lugar aqui, praticamente 10 vezes menos do que a Rússia. Então, assim, é algo que a gente sempre pode estar expandindo. E aí, quando a gente olha o sistema rodoviário dentro do Porto de Santos, a gente vai ver que, basicamente, é uma interligação entre a zona de importação da Petrobras ali com as suas principais refinarias, né? Então, basicamente, conecta aqui o Porto de Santos a São José dos Campos, né? A anterior, enfim, todas as cidades que têm alguma atividade de refino da Petrobras, elas são conectadas aqui nessa região por essa nossa rodovia. Mas, como eu falei, né, ela é frente ao total, né, com relação ao share modal, ela representa só 5,3%, e, essencialmente, nossa rodovia é da Petrobras aqui, da Petrobras aqui no Porto de Santos. Tá? Bom, tem algumas possibilidades que estão sendo levantadas assim, com relação à expansão desse processo, que é o transporte de grãos por rodovia, né? Parece uma ideia meio estranha, né? Mas, a princípio, tá com bons prognósticos ali, né? O que é aqui, né? Isso aqui é uma pesquisa que a gente está fomentando da Universidade da Unisanta, né? Universidade de Santa Cecília, aqui de Santos. E, basicamente, o pesquisador quer tentar demonstrar a viabilidade do
transporte de soja por rodovia, né? Caso não é para andar 7.500 quilômetros, que nem da Petrobras, mas distâncias mais acessíveis. Assim, por exemplo, a entrada do Porto de Santos, ali na região da, por exemplo, Batão, por exemplo, ou mesmo da entrada do Porto até algum terminal exportador. Então, assim, eles estão testando isso, eles ficam tirando essa soja o dia inteiro, para ver o quanto que ela aguenta em tempo, o quanto que ela aguenta em hora. E aí, pelo que eu entendi, acho que a última análise, acho que ela aguentava umas 2 horas circulando sem nenhum tipo de quebra. E o milho aguentaria mais. Então, assim, eles estão com essa pesquisa, agora eles compraram uma tubulação de maior diâmetro ali, para tentar ser o mais real possível, adquirir um motor mais potente, e estão trabalhando principalmente agora na questão do isolamento acústico, né? Porque realmente ele faz um barulho bem complicado ali. Mas está se demonstrando uma opção ali, ainda dentro do campo da pesquisa, né? Do lado ainda prático ainda, a gente não vê essa questão no terminal aqui, mas no campo da pesquisa é algo sendo testado como uma possibilidade aí de expansão da tutopia aqui no Porto de Santos, né? Aqui eu já abro para as dúvidas, tá? E para o próximo já, meu muito obrigado, mas eu já abro para minhas dúvidas para a gente poder conversar. Para me interromper aqui. Bom, muito bom, professor Pavec, como sempre, né? Eu prometo que eu não farei perguntas, mas eu deixo por conta aí de alguns alunos que estão fazendo já perguntas, né? A Vanessa mesmo, ela já fez aqui 2 perguntas, mas eu vou colocar um pouco para você o que você fez assim de provocações, né? Com o e-commerce, né? E não é novo isso, já não é tão, aliás, nada é tão novo, né? Porque até mesmo quando a gente fala em tecnologia, eu fico lembrando para as pessoas o que foi a alavanca para a gente, o que foi a roda, né? Isso aí são tecnologias muito fortes e que não são contemporâneas, né? Mas o e-commerce, a questão do risco e da resiliência também que você colocou, né? A importância principal, que é o RH, né? Esse capital humano que a gente não perde, né? O forte das rodovias no Brasil, né? E das estradas, que você lembra aí que uma grande parte delas não estão em boas condições. Os custos trabalhistas, esse problema que o Brasil tem muito, né? Hoje nós estamos tendo problema aí com os navios de cruzeiros, e um deles é o custo trabalhista também. Eles falaram da infraestrutura portuária, mas também porque eles contratam os brasileiros no regime de bandeira de conveniência, e leva a isso, mas não é nessa aula que a gente vai discutir isso, né? Aí você coloca as vantagens rodoviárias, sem dúvida nenhuma, né? As vantagens rodovia traz aqui na minha porta e uma carga da China praticamente em 1 hora, né? Como é um tempo infinitesimal, né? Então, a competitividade entre os transportes, a rodovia tem uma vantagem muito grande, né? Os caminhões tipo também que você colocou, isso é bastante importante, até mesmo os veículos que fazem consumo de bordo, né? Aqueles veículos que levam chiclete, que o pessoal acaba importando chiclete como consumo de bordo, né? Mas a alfândega fica acompanhando bem isso aí, né? Essa é uma discussão boa, né? A nossa rodovia, né, principalmente a nossa aqui, a Anchieta, com esses, vamos falar o correto, né, são 77, 78 anos, né, não são 80 ainda. Então, daqui a dois. Poxa, mas calma. Daqui a 2 eu acho que a gente já está podendo discutir as obras aí da terceira pista, né? O pátio regulador, sim, e isso aí eu queria, se você pudesse falar um pouco mais à frente, essa questão do pátio regulador e da plataforma logística.
porque enquanto a plataforma logística agrega valor à mercadoria, né, com embalagem, com etiquetagem, com até transformações, o pátio regulador praticamente não faz isso, né? Os agendamentos, né, toda a mercadoria, todo o transporte rodoviário, pelo menos em sua grande parte, está sujeito a esse agendamento, né, que também você colocou, e você entrou na rotovia, né? Então, eu gostaria que, se o professor Alexandre, não sei se ele pegou aí já as perguntas, mas a Vanessa fez já uma colocação do custo ferro menor do que o rodoviário. E ela também fez outra questão sobre a, o volume da Petrobras. Eu acho que você falou no tamanho dos dutos da Petrobras, mas eu penso que ela pensou no volume. Então, se ela puder até participar disso, né, diretamente, falar aí e esclarecer para você. E depois, o professor Alexandre, que eu vou pedir que ele possa dar os avisos aí, que são normais. São 32 aulas, né? Professora Luísa, temos, desculpa interromper, temos aqui 2 colegas com a mão levantada, já prontos para a pergunta. Posso repassar? Só para concluir, professor Alexandre, que eu gostaria que você desse os avisos e recebesse aí você, o professor Pavec, todos aqueles que participaram desse evento assim magnífico que vocês estão fazendo aqui todo ano aqui no Porto dos Santos, e que leva o ano todo fazendo, né, para fazer 3 dias. Meus parabéns. Então, fica à vontade agora. Obrigado, professor. Bom, pela ordem aqui, eu vou chamar o Marcos e, por enquanto, depois o Eduardo, que estão com a mão levantada. Então, Marcos, por gentileza. O Jorge também. Boa noite. Boa noite, Marcos. Muito boa a explanação, obrigado pela apresentação. A minha pergunta é sobre o túnel, né? Túnel Santos Guarujá, a importância dele para a nossa região. O que me fala sobre esse túnel aí? Bom, assim, eu lembro quando eu tinha uma conversa, principalmente com relação à hidrovia, né, que se tinha uma conversa lá atrás, que a grande questão da movimentação principalmente entre margens, né, que eu lembro quando eu fazia esse estudo, né, que chamava atenção uma barcaça para sair da Libra, né, eu tinha um terminal da Libra aqui, foi por lado era uma questão de metros. E aí, quando eu fazia um bate-volta da região da Libra até Santos Brasil e voltava, já era quase 5 quilômetros, em torno de 70 quilômetros. O túnel é essa questão. Então, a grande vantagem do túnel, né, principalmente se for permitido a questão do transporte de cargas dentro dele, né, transporte de container, principalmente, é reduzir essa distância entre margens, né? Mas a grande questão, assim, acho que hoje, principalmente a questão de acesso, ele não influencia tanto. Assim, né? Ele é muito mais uma questão intraporto do que acesso ao porto. Agora sim, é uma grande obra metropolitana aqui, de movimentação de pessoas, né, que a gente bate um recorde que ninguém queria bater, né? A maior movimentação de barcaças do mundo, né? Entre transporte de pessoas aqui, né? Barcaças, como é que chama? Enfim, não é um recorde. Balsas, isso. Mas o mundo inteiro já resolveu isso, né? Ou por ponte ou por tubo, né? Então, assim, acho que é um ganho para a nossa região, mas, essencialmente, o Porto de Santos ele impacta diretamente nessa movimentação entre margens, assim, mudando algo de 70 quilômetros para uma questão de metros, né? 600 quilômetros. Ok, valeu. Obrigado, professor. Opa. Eduardo, o seu segundo aí, perguntado. Tudo bem, Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhores. O Marcos, de fato, ele já puxou a pergunta que eu iria levantar, né, a respeito da questão do túnel. Então, eu vou aproveitar a oportunidade para cumprimentá-los também pelo CENIT, né, na última semana. Infelizmente, não foi possível estar presente. Né, cumprimentar os amigos aí que já temos esse contato virtual. Professor Luiz, eu ainda não conversei pessoalmente, mas o Alexandre eu
Roberto sim, então já sinto-os como amigos e colegas de trabalho, né? E justamente trazer, já que a colocação do túnel já foi feita, eu até puxaria uma lógica relacionada, que é, vamos dizer, um transbordamento da ideia do modal entre túnel e ponte, que me parece que em Santos tem toda uma justificativa para poder, sem entrar em critério técnico, tem questões políticas também, enfim, mas para defender o modal do túnel ao invés da ponte, porque o calado aéreo em Santos, naturalmente, ele é muito grande para toda uma gama de navios que vão precisar trafegar ali. Já em Itajaí Navegantes, que também estão levantando financiamento no Banco Mundial, enfim, as prefeituras estão todas engajadas nesse processo. A questão é que o rio é bem mais estreito e o calado aéreo é bem mais baixo. Então, assim, no meu modesto ponto de vista, lá não justificaria um túnel, justificaria uma ponte. Mas, enfim, é só um comentário e agradecer aí a atenção de todos aí. Obrigado. Eu acho que essa linha, concordo com o Chico aí. A grande questão da ponte sempre foi a questão da restrição do calado aéreo. A gente tem navio de cruzeiros aqui, passa embaixo da linha, nossa linha de alta tensão tem que atracar antes. Então, parece, olha assim, bem alto, assim, mas os navios de cruzeiro conseguem ser tão altos que realmente tem uma interferência. Então, criar uma ponte, né, que seja, né, investimento tem que ser algo tão alto, tão, né, uma obra tão faraônica, né, e que no fim poderia limitar do mesmo jeito, né, porque os navios cada vez. Legal o Eduardo citar isso, né? Só um comentário: o túnel ele também vai permitir o enterramento, né, dessa linha de transmissão que hoje representa um calado aéreo, acredito que 60 ou 70 metros, o Roberto ou a Luísa que me corrijam aí. 82, alguma coisa assim. Então, e assim, eu lembro de algumas discussões que foram puxadas na Associação de Engenheiros, né? Uma ponte, para ter essa altura, ela teria que começar fora de Santos. São Paulo. Para ter uma rampa dessa aí. Acho que o Jorge está na fila. Bem-vindo, Jorge. Deixa eu só complementar. Deixa eu pedir o Pavec, realmente eu acho que você está com 2 equipamentos aí e está dando eco. Está dando delay no outro. Mas o túnel ele tem uma grande vantagem e é uma enorme contribuição da administração do porto com a mobilidade urbana. Não é tanto para o porto. A movimentação de veículos de destino e origem porto, ela é praticamente muito pequena em relação aos das cidades. Então, isso é muito importante. Mas a importância da participação da administração do porto nesse projeto é muito da relação porto-cidade. É isso que Torres, melhorou meu áudio ou piorou? Parece que melhorou. Parece que melhorou. Eu tirei o fone aqui, vamos ver se eu acho que era isso. Sim, essa também dá, né? Tá bom. Tá bom. O Jorge levantou a mão. Opa, boa noite, parabéns, professor Roberto, excelente apresentação. A minha pergunta se é com base naquele slide que você mostrou, em que você compara a curva por distância e por eficiência dos assim, modais rodoviário, ferroviário e marítimo, né? E considerando que cada local, cada aeroporto, cidade e país, melhor dizendo até, tem as suas características e ora um modelo não vai servir para si o outro, no nosso caso aqui, qual seria o equilíbrio melhor para nós? Hoje nós temos quase 70%, né, de transporte rodoviário e tal, mas qual seria o equilíbrio assim, né, o melhor para a gente, rodoviário, ferroviário, marítimo? Eu já vi o especialista da Exalc Log, né? A Exalc é a faculdade da USP, ali, que cuida da questão de agronomia, tudo, eles têm um grupo chamado Exalc Log, que estuda muito a questão logística, né? Esse gráfico foi, inclusive, eles que me apresentaram
Você entrou nos 400 quilômetros mesmo, quando eu falei, né? A grande questão é a infraestrutura disponível do país, né? Então, se você tem um país que todas as estradas são muito boas, que você tem, está tudo ok, se consegue com um caminhão ter uma viabilidade muito boa até 600 quilômetros. No Brasil, isso eu lembro muito bem, o professor na época falava, em torno dos 400 quilômetros, tal, 400 e pouquinho, daria viabilidade. A questão nossa é que as nossas hidrovias, né, a gente tem a Serra do Mar aqui para descer, né? Então elas não vão alcançar os portos, né? Então você sempre vai ter que fazer algum nível de tombo, né? Vai ter que fazer um tombo de mercadoria, né? Passar para ferroviário, vai ter que passar para caminhão em algum momento dessa logística. E isso às vezes não se paga, entendeu? Então, ou você movimenta muito, né? Ou você está lá no norte, ali, aí sim, nos rios do norte, aí o Eduardo provavelmente conhece muito melhor que ninguém aqui, tu consegue um nível de transporte de mercadorias, mas aqui no sul-sudeste isso aqui fica inviável. Então, e aí, só para emendar a questão da pergunta, né, que o Aloysio comentou, eu esqueci o nome da pessoa que falou, né, sobre a questão de custos logísticos entre caminhão e ferro, né? E aí que no Brasil, por conta dessa concentração de caminhão e tal, desse frete mais alto, tem um movimento bem interessante, que o custo do frete por tonelada é muito parecido do caminhão com o do trem. O trem sempre vai ser mais barato, mas aqui no Brasil não é. Porque o trem ele se regula com o preço do frete do caminhão, né? Artificialmente, ele se regula, está cobrando tudo, como a gente não tem opção, né? Você vai ter que fazer um contrato muito longo prazo, então não tem uma concorrência. O preço do frete você vai de trem, vai de caminhão, fica muito similar, né? Você não tem essa grande vantagem que você teria, que você vê em outros países, assim, né? Justamente porque nossa matriz é tudo errada. Tá? Num caso nosso, então, aproveitando, professor, com licença, professores, né, com licença, aproveitando para o nosso caso específico, então, do Porto de Santos, seria uma solução melhor e mais viável construir uma outra pista para assim, né, ascendente e descendente, no caso, para as cargas, ou seria construir uma ferrovia, se é que tem lugar para fazer todo assim, o caminhamento pela serra? Eu acho que são duas coisas distintas e necessárias, tá? Quando a gente fala da terceira via, eu falo de uma carga que dificilmente vai ser substituída por trem, que é a carga de container, né? Como eu falei, a principal zona industrial do país está aqui em São Paulo, perto da nossa região de Campinas, São José dos Campos. Isso dificilmente vai ser substituído por trem, por conta dessa viabilidade do transporte de caminhão, por causa da qualidade das nossas estradas, pelo menos até chegar na serra. E aí a terceira via é justamente para começar a escoar, né, um aumento da produção industrial, escoar esses 12 mil caminhões que são necessários, que descem todos os dias pelo porto. A estrada de ferro, aí eu falo mais, estou falando principalmente de uma movimentação do agro, né, que aí estou trazendo soja do Mato Grosso, né, eventualmente açúcar, eventualmente outras cargas aí, que faz mais sentido fazer isso aí. Então, eu acho que são duas coisas que já deveriam, né, tá no radar aí há muito tempo e que não são excludentes, tá? Não é uma ou outra, é uma e outra. Tá certo. Obrigado. Inclusive, Roberto, seria interessante, são números impressionantes, você que está bastante atualizado, né? Qual é o volume de caminhões que visita o Porto de Santos nas duas margens aí diariamente? Em torno de 10 mil caminhões por dia. Dá 12 mil que desce a serra, 10 mil vem para cá. Pois é. Aí a gente também tem que pensar, né, não só nessa via, mas nos acessos ao porto, né? Porque a gente vai... É um gargalo, eu sempre falei isso, né? Hoje, 3 caras, 6 pneus e um pouco de gasolina, o cara fecha o maior porto da América Latina. Né? Exato. Se ele chegar na entrada ali, e a grande questão é que eles sabem disso, né? Eles sabem. Eu não precisa mais fechar a estrada, ninguém precisa mais queimar pneu na estrada, parar. Não, é só fechar aqui, acabou, fechou o país. Né? E é um ponto fraco, uma fraqueza muito grande. Né? A gente até já bateu esse papo, né? Você é um crítico aí das engenhocas que vivem aparecendo, mas até se não me falha a memória, em Itajaí mesmo, o Eduardo pode me corrigir, teve um estudo para fazer a retirada dos containers de dentro do porto e da cidade por um elevado, né? Tipo um VLT que transporte o container, né? Acho que
por questões lá até municipais e da população, isso não foi para frente. Talvez aqui em Santos fosse uma solução criativa e interessante para ser estudada, né? Tem uma que eu vi que eu achei assim, olha, eu não botava muita fé, mas assim, quem falou que estava interessado em fazer é um grande grupo aqui de Santos que fala, esses caras, se eles toparem fazer, bom, é descer via teleférico da Serra ao container. Porque assim, a gente imagina a Serra, né, mas assim, tem um ponto dali que sai em Cubatão que não dá 2 quilômetros você tá em cima, sabe? É muito próximo, assim, ou não dá metros, assim, tu já tá bem no topo ali de Riacho Grande da Serra e tal. E assim, tu consegue enxergar assim, muito próximo, assim. Realmente é uma ponta ali que a pessoa falou, se você colocar ali, tu conseguiria descer. Eles estavam estudando essa alternativa, entendeu? Assim, é um grupo que sempre tá crescendo, está se expandindo lá em Cubatão. E assim, se eles falaram que vão fazer, eu não duvido, tá? Eu vou ler a pergunta do Marcel. Aliás, o Marcel, foi ele que levantou a mão. Marcel, então, fica à vontade. Eu ia ler essa pergunta, mas pode endereçar ao Roberto. Boa noite a todos. Boa noite, professor Roberto. Boa noite. Até essa parte aí que você falou da Serra do Mar aí no antigo, na verdade, o segundo funicular, né, não o primeiro, a estrutura das 13 pontes, elas estão bem intactas. Eu tenho até foto, tirei foto de todas as estruturas da ponte em local lá. A parte de concreto e a parte de ferro fundido, essas estão intactas, né? A parte de estrutura metálica, essas estão condenadas mesmo, né? Então, aproveitando o gancho que você falou lá, talvez se fosse um lugar para você colocar o teleférico, né? Até porque a parte de arrimo foi muito bem feita pelos ingleses, né? Uhum. Acho interessante. E eu também perguntei se ali também poderia ser feita a dutovia, né? Que sai ali de Paranapiacaba, né? Que é onde faz o transbordo lá da parte da locomotiva para a Cremareira, né? E descer até a parte da Pessaguera ali, na parte da Dutovia. ali, né? Dutovia, né? A grande questão da dutovia que eu falei, hoje está num ambiente acadêmico, né? A gente está se testando, né? Porque a gente sabe que numa determinada velocidade a soja vira farelo de soja, né? Ela se decompõe ali porque ela não aguenta, mas numa determinada velocidade, se aguentou em torno de 2 horas, assim, sem nenhum tipo de dano. E aí minha pergunta, até que eu fiz com o professor no CENIT, foi, o que eu quero saber é o seguinte, quanto que eu consigo transportar e por quanto tempo eu consigo transportar, qual é a distância máxima, né, e o volume máximo que eu consigo sem que isso, né, tenha um nível de colapso, né? E, pô, meu objetivo agora, te entregar essa resposta. Tá? Mas se for viável, é mais uma alternativa. Né? Esses dados tudo, a declividade, curva, tudo já tem tudo em literatura isso daí já. Então fica até mais fácil talvez fazer o projeto. Sim. Obrigado. Não, legal. Roberto, só complementando o que o professor Alexandre colocou com você sobre os caminhões que visitam o Porto de Santos, né? Você falou aí 10 a 12 mil, né? Caminhões 10 a 12 mil caminhões por dia, né? Mas e os caminhões permanentes que fazem o transporte dentro dos terminais e entre os terminais? Eles, em 2009, se eu não me engano, 2009, nós contamos que havia 6 mil caminhões na época de transporte nos terminais e entre terminais, e entre margens também, entre margem direita e margem esquerda. E aí eu gostaria que você também pudesse falar quantos caminhões atravessam as margens de destino e origem porto também. Não, ninguém sabe, tá? Porque eu não tenho dados, não sei porque eu não tenho dados de agendamento desse veículo. Esse veículo eu não tenho acesso a isso. E aí era uma luta que eu tinha, principalmente quando eu saio do veículo, saio do Redex, em direção ao terminal portuário. Porque assim, o veículo que sai do Redex ao terminal portuário, ele compõe esse volume que eu falei para você. Só que eu não sei, por exemplo, o veículo que desce com um piso, por exemplo, deixa esse piso dentro de um Redex, esse piso é estufado dentro do container e vai embora.
esse caminhão, ele é agendado, ok, está nessa conta. Mas, então, essa movimentação eu não sei dizer. Como os viras, eles não fazem parte do agendamento, eu também não sei dizer quanto que sai da BTP, vai para Santos Brasil e vice-versa. Isso sempre foi uma luta e isso sempre foi difícil de conseguir essa informação. O que eu sei é que essa é uma movimentação, ele segue uma coisa chamada, principalmente essa movimentação intraporto, entre terminais, ele segue uma questão de chapeira, né? Cada um tem o seu número, é chamado a cada ciclo e tal. E assim, eles têm umas regras, eles nem sempre vai ser a regra mais otimizada com relação ao porto, né? Eu tinha bastante reclamação de terminal, eu falava, poxa, eu queria chamar um caminhão, o cara está aqui na minha frente, mas eu sou obrigado a chamar um que o cara está no Guarujá, né? Por conta dessa questão desse número da chapeira, né? É um desafio, né? Como é que a gente consegue levar a tecnologia para esses caminhoneiros, né? Esses sindicatos, essas associações, de uma forma que ele se sinta que, ok, eu posso usar, que eu vou manter meu rendimento, até reduzir custo, porque eu não preciso atravessar, né, uma ponta a outra para pegar uma carga, eu posso pegar a carga mais próxima. Então, essa tese era o meu desafio quando eu estava lá na área, né, seria meu próximo desafio avançar para essa turma. E realmente, eu não sei, essa movimentação interna, cada um segura a sua informação, porque são várias associações, né, se um abre, eu movimento tanto, outro fala, poxa, mas tu movimenta 2 vezes por movimento, entendeu? Então, eu nunca consegui avançar nessa questão. Só para contribuir, por exemplo, um caminhão que faz o vira, né, do sal ou do fertilizante, vamos pegar do sal, né? Num período de 6 horas, a gente tem aí entre 40 a 50 caminhões que fazem esse transporte Porto de Santos, margem direita e carbocloro, por exemplo, né? Então, em 24 horas, em um navio, a gente está falando em 200 caminhões, né? Sim. E é o complexo, né? Você vê a qualidade dos caminhões, né? Assim, eu nunca consegui responder, né? Por que os caminhões são velhos? Nunca tive isso aí. Porque o caminhão velho, assim, a margem dele reduz demais, assim, né? Então, ele é velho, ou porque ele tem um monopólio ali de alguma coisa e isso paga mesmo essa manutenção, ou rende tão pouco que, não sei, assim, economicamente eu nunca consegui explicar por que os caminhões são tão velhos. Alguns caminhões de autônomos, né, que o pessoal de cooperativa, etc., realmente a manutenção do caminhão é bastante prejudicada. Os caminhões de transportadora, eu acredito... Aí não tem o que falar, Mas exatamente, entendeu? Porque assim, é um negócio do cara, né? Uma transportadora. Porque quando a gente olha o caminhão, a gente tem que ver assim, eu mostrei aquela imagem do caminhão de suco, né? Ele tem um ciclo de vida, né? Um caminhão de suco tem um ciclo de vida de 4 anos, por exemplo, 5 anos. Então, durante aqueles 5 anos, ele vai fazer as manutenções preventivas e tal. Acabou os 5 anos, ele não faz mais parte daquele ciclo que o cara precisa de um caminhão ágil, um caminhão confiável e tal. Ele vai para um segundo ciclo, né? Onde aquele mercado aceita aquele tipo de caminhão. Ok, nesse tipo de ciclo, o caminhão pode dar algum nível de problema, é possível ter um nível de manutenção, né? Tal. O problema quando a gente fala de caminhão aqui no Porto de Santos, a gente está falando, né, desses caminhões que fazem essa movimentação de vira, tudo, já passou todos os ciclos de vida, né? Então, assim, deve ser um caminhão que dá muita manutenção, gasta muito mais combustível, né? Não é porque é barato, é extremamente caro manter um caminhão desse, né? Então, assim, como é que é possível manter esse negócio? Eu nunca consegui achar essa resposta, né? Eu realmente precisaria estudar mais para tentar entender se é ou um negócio que é algum nível de monopólio que facilita esse ganho extra e eles mantêm assim, ou exatamente o oposto disso, né? É um desafio para mim. Então, Roberto, o que aconteceu em 2009, né? Esse trabalho foi feito com aquele modelo da Transcar, que faz por seções, né? Pega assim um trecho da Avenida do Adubo, Rua do Adubo, né? Pega um outro trecho, vai pegando fomos até São Paulo, fazendo esse modelo, né? A gente conseguiu, né? Porque havia também alguns pesquisadores, tanto da USP como da Unicamp, apoiando esse trabalho, né? Na época, nós tínhamos, assim, não chegava a 1.000 caminhões que atravessavam as margens esquerda e direita. Eu tive na audiência pública
aí da Autoridade Portuária de Santos, e até fiz essa pergunta lá com aquela técnica da Artesp, né, que estava presente, que respondia ali, e ela falou que chegava a 3.000 caminhões. Quer dizer, em 10 anos, pouco mais de 10 anos, passou de 1.000 para 3.000. Isso é muito container, né? O forte disso aí é container, né? Então, junto com essa pesquisa, houve também a apuração dos caminhões que trabalham nos terminais e entre terminais, inclusive esses que atravessam. Isso chegava a 6.000 caminhões, 6.000 caminhões operando por dia. Né? E eu não entendi muito bem, você falou que dentro dos 10.000 estão esses 6.000 ou não? Não. Ah, tá. Então tem os 10.000, mas esses 6.000. É uma questão fora do sistema de agendamento. Quando fala, por exemplo, descarregamento de sal, isso não entra no sistema de agendamento. Sim. E realmente esses caminhões, eles são caminhões mais antigos, né? Sim. E aproveitando aí, se você puder também falar um pouco dessa questão do pátio regulador. Assim, eu gostei muito do que você colocou, né? A gente precisa de um ambiente que gere valor, né? O pátio regulador não. O pátio regulador é uma solução que a gente encontrou, principalmente com relação a essa logística, essa matriz, que não é uma matriz correta, né? Por assim dizer, mas também por uma questão de ausência de silos que o Brasil tem, né? O Brasil tem, historicamente, uma ausência de capacidade de armazenamento. Tem uma conta nos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm 2 vezes a capacidade de armazenamento do que ele consegue produzir, né? Que é uma questão estratégica isso, né? O Brasil não, o Brasil é menos do que, né? A gente produz mais do que consegue armazenar. Então, o que acontece? Né? Acontece que quando o cara produz, ele já manda para o porto, né? Então, o caminhão, ele vira um silo ambulante, né? E o pátio regulador, a despeito dele ter sido criado justamente como um pulmão logístico, uma forma da gente se resguardar quanto a algum nível de problema, acabou virando também um ponto de silo, né? Manda para a estrada, e algo que poderia ter sido evitado lá no interior do país é repassado para cá. A gente é obrigado a receber. Então, muitas vezes, assim, você vê caminhões que, graças a isso, não acontece mais, né? Desde 2021, isso não acontece mais. Mas caminhões que chegavam sem agendamento, ou que iam fazer um agendamento, e isso, talvez isso é um pouco mais recente, mas desde 2024 a norma diz isso, mas que faz o agendamento ao longo do caminho. O que isso está me dizendo? Que ele mandou a carga e tenta aí, né? E isso é péssimo para o porto, porque a gente acaba tendo que assimilar uma movimentação que, em tese, poderia ter sido evitada, né? Então, assim, o pátio regulador, ele é um pulmão, ele é fundamental, né? Considerando o cenário que a gente tem hoje, não estou dizendo que ele vai ser fundamental num ambiente mais tecnológico, numa logística mais organizada, mas pelo que a gente tem hoje, ele é fundamental. Mas eu concordo 100% contigo, Luiz, ele não agrega valor, né? Ele talvez no máximo evita que perca valor, né? Mas assim, não agrega valor à carga, ele não faz nada com a carga, né? Ele só faz o caminhão esperar até chegar a hora dele para ir para o terminal. Ele não só não agrega valor, ele até agrega custo. Né? Olha, agrega custo. Ele agrega custo, enquanto que uma plataforma logística, né? Porque esses pátios reguladores começaram a ser criados depois de 2007, se eu não me engano. Né? Na época, o superintendente que ficou no meu lugar lá na área de operações, ele até é um cara muito trabalhador, um cara que... mas ele não era muito dessa área, né? E aí alguém botou para ele sair e saiu. E alguém vendeu essa ideia e vendeu bem, né? Então, aí eu, por um acaso, nessa época, eu tive em alguns portos aí fora, né? E sempre a referência, mas não só nele, mas sempre a referência é Roterdã. E eu vi lá em Roterdã e fui ver isso, né? Como é que isso funcionava, né? Para ver assim, puxa, os pátios reguladores aqui em Roterdã.
E na época o pessoal quase me bateu lá, porque disse assim, não, bateu, isso aqui não tem isso aqui a gente tem isso aqui para fazer uma etiquetagem, para fazer uma embalagem, para fazer uma transformação. Isso agrega valor ao produto, que é a plataforma logística, né? E houve alguns ensaios aqui de fazer alguma coisa em termos de plataforma logística, mas a gente não tem uma prática muito boa com plataforma logística, né? E, aliás, aí eu vou te fazer uma pergunta, viu? Por que nós não temos um plano logístico portuário integrando e interagindo todos os componentes do porto com os planos diretores da cidade e com a nossa área de influência, que chega aí até Mato Grosso, né? Porque a gente não tem esse plano, e esse plano a gente começou a fazer também em 2009, mas depois parou. Em 2011, se eu não me engano, 2013, aliás, a gente começou a refazer isso aí. Você, se não me engano, era o gerente de logística, a gente até... Não era, não. Na época não era nada. Não? Bom, sei lá. Mas a gente andou conversando com muita gente lá, né, nos técnicos, e também com o pessoal todo, mas depois o diretor saía, o diretor entrava, e aí até começar, acabou parando mesmo em 2015, né, com o... Assim, deixa eu colocando a tua questão em alguns pontos para chegar interessante, né? Por que eu não tenho uma plataforma logística para exportar, agregar valor ao meu produto? Primeiro que eu não tenho indústria, né? Qual que é a minha indústria? O que eu exporto aqui no Brasil, né? Mas, para ter uma ideia, né? A carga de valor, assim, que eu coloco dentro do container é café in natura. Qual o valor tem nisso? Né? A gente não tem indústria. Aí a gente fala uma Bélgica, a gente fala com uma Holanda, você está vendo lá, eu vi em Antuérpia, né? A Volvo agregando valor no carro antes de embarcar o veículo, né? Olha, vai para o Canadá, ele vai com tal coisa, vai para os Estados Unidos, ele tem que ir com tal coisa. Então, agregava de acordo com o gosto do cliente, ele aproveitava para agregar. Mas se a gente pegar o que a gente exporta enquanto país, aí é uma questão mais estrutural, não é uma questão do Porto de Santos, não é uma questão de nada. Mas se a gente pegar como uma pauta o que a gente exporta, a gente bota açúcar dentro de container, a gente coloca café dentro de container, a gente coloca produtos mais básicos possível dentro de container. Eu já vi soja sendo levada em container, né? Então, assim, não tem muito. Agora, o que a gente importa, tudo bem, mas a gente não agrega valor na importação, né? Talvez tinha até a alternativa que estava se vendo, né? De uma questão de imposto, você pegar esses terminais aqui e colar um adesivo, colocar, e só importa depois que você precisa realmente dele na produção, né? Então, você fica com um estoque aqui sem importar, né? Sem pagar o imposto de importação e só paga, de fato, quando for lá na importação, que era uma possibilidade, mas isso é mais uma questão de incentivo fiscal do que necessariamente agregar valor. Agora, agregar valor, eu preciso ter uma economia que, de fato, produza algo com valor agregado. Eu tive a oportunidade de ir agora para o Maranhão, né? Ver a Vale, né? E a Vale, né? Milhares de toneladas, ali, milhões de toneladas de minério de ferro, todo mundo orgulhoso e tal. Talvez eu acho que era uma das poucas pessoas que não tinha orgulho nenhum de ver aquela cena, né? Eu tinha zero orgulho, né? Porque, assim, eu estou vendo todo o meu ferro, tudo que Deus deu para a gente, assim, como bem natural, sendo usado para bancar a indústria da China, a indústria de outros países, não a minha indústria, não agregando mil empregos aqui no Brasil, né? Então, assim, não consigo agregar valor no café, colocar o café dentro de um negocinho de alumínio ali para poder exportar para o mundo, né? Tem que mandar para a Alemanha, para a Suíça meu café, e esse café voltar ali pela cápsula de Nespresso. Então, assim, eu acho que é uma questão bem estrutural como país. Aí eu estou falando bem como economista mesmo. Se a gente não tiver uma estrutura, uma política industrial, a gente vai ter... Dificilmente você vai agregar valor. Bom, estamos aí no minuto final. O Eduardo quer falar alguma coisa ainda, né? Comentáriozinho rápido, Roberto, sobre essa questão do minério de ferro. Nessa última semana eu fiz um curso da ANTAC sobre dragagem, um curso voltado para hidrovias interiores, né? Bem interessante. Foi feito por um pessoal da USAS lá dos Estados Unidos, né? Que é o Exército dos Estados Unidos que cuida disso lá. E aí você comentou sobre a Vale, tinha muita gente da Vale lá também e tudo. Eu trabalhei durante um ano lá no Pantanal Sul-Mato-Grossense e também existem grandes jazidas de minério de ferro lá, né? No Mato Grosso do Sul e tudo.
Rapaz, você percebe uma diferença das barcaças transportando todo aquele minério de ferro rio abaixo, Rio Paraguai abaixo, e quando você já começa a chegar no Paraguai, e principalmente na Argentina, você já percebe a agregação de valor, porque você vai vendo as usinas siderúrgicas no entorno do rio, ou seja, aquele material ele já está automaticamente ganhando valor. Então, assim, você percebe que nós somos um país dos três, o mais desenvolvido, né, o Brasil, a Argentina e o Paraguai, e, no entanto, nós somos o que estamos na base da pirâmide da exportação do material in natura, porque esse material já vai descer no rio até chegar na Foz. Boa parte desse material já não sai como minério para a China, boa parte desse material, pelo menos, já vai sair como ferro fundido. Com certeza. Bom, a gente já está passando um pouquinho da hora, mas deu tudo certo, encaixou tudo direitinho. Eu agradeço muito você, professor Roberto Pavec, sou seu admirador, desde que eu conheci, eu vi que você era um camarada assim, com seriedade, técnico, mas principalmente uma pessoa muito interessada no sistema portuário, especialmente aqui em Santos, né? E você é um professor de data praticamente natural, né? E um grande amigo. Muito obrigado pela tua participação. Eu vou pedir ao professor Alexandre que passe para os avisos finais. Vou agradecer aos professores e os alunos presentes, né? Eu vi que tem alguns professores também assistindo a aula, né? Sempre tem uns que não são repetentes igual a mim, né? Eu sou repetente, todo ano eu repito esse curso. Mas eu passo a voz para o professor Alexandre para os avisos finais e meus agradecimentos a todos e, no final, a sua consideração também final. Muito obrigado, professor Roberto Pavec. Obrigado, professor. Bom, rapidamente, todos os alunos que estão inscritos no FLIAP receberão um e-mail com as instruções para o acesso à plataforma e também para o acesso ao grupo de WhatsApp. Então, eu sugiro revisitar esse e-mail, lá tem os links tanto da plataforma e um passo a passo de como você faz o acesso, né, usando o seu CPF com o login e senha, e no grupo de WhatsApp também, que a gente tem mais agilidade para emitir os avisos. Quero lembrar que qualquer um, né, que tenha dificuldade de assistir pela plataforma, que todas essas aulas elas estão disponíveis no canal do YouTube da Fundação Senep, e que fiquem ligados que na semana que vem teremos a nossa segunda visita à base da Guarda Portuária, também recepcionada pelo coordenador do PAN, e agradecer ao meu colega Roberto Pavec pela aula, sua disponibilidade aqui, sempre disponível para a Fundação Senep, e deixar aí as considerações finais. Boa noite a todos que participaram, os alunos, os colegas que estão aqui. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço a oportunidade, uma ótima noite a todos. Obrigado, Eusébio, obrigado, doutora Luísio aí, sabe que a admiração é mútua, né? Agradeço aí pelo interesse, né? 8h30 da noite, o interesse de todos, num tema que eu gosto, né? Pelo visto vocês também, né? Questão de logística, questão de portos, né? Para mim é um tema apaixonante e eu sempre sou muito feliz sempre que tenho a oportunidade de falar sobre ele. Bom, então minha ótima boa noite para vocês aí, tá bom?